Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Nas aulas anteriores eu disse para vocês que a física, como a gente conhece hoje, ela praticamente nasceu da tentativa de explicar a causa da gravidade. A causa da queda dos corpos em direção ao centro da Terra, que Aristóteles chamou de gravidade. Haviam várias hipóteses para explicar a causa da gravidade, mas Galileu propôs outra abordagem. Primeiro estudar o movimento de queda dos corpos. Descrever o movimento matematicamente, saber como esse movimento acontece, quais são as características desse movimento. Depois de conhecer esse movimento de queda, as características dele, aí sim se perguntar sobre as causas que se encaixam nessa descrição matemática do movimento. Então Galileu começou a estratégia dele de estudar as propriedades do movimento de queda dos corpos e ele determinou, como nós já vimos nas aulas anteriores, ele classificou o movimento em 3 tipos diferentes. Primeiro, movimento retilíneo uniforme, que seria um movimento em linha reta com a velocidade dos corpos constante, que seria o movimento mais simples que se poderia imaginar. Um corpo se movimentando com uma velocidade que nunca muda, nem aumenta, nem diminui, velocidade constante e sempre em linha reta. O movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, que seria um movimento acelerado, portanto a velocidade vai aumentando. Ele chamou no livro dele, Duas Novas Ciências, esse movimento de movimento naturalmente acelerado, ou movimento uniformemente acelerado, que seria o movimento em que a velocidade vai aumentando, mas vai aumentando em proporções constantes. Ou seja, os incrementos de velocidade são sempre iguais. A velocidade aumenta de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Esse seria um movimento um pouco mais complexo, porque a velocidade vai aumentando, mas respeita uma certa lei e por isso seria possível analisar esse movimento. E o movimento mais complexo dos 3, que seria o movimento variado, totalmente variado. Então, a velocidade pode aumentar, diminuir, mas não aumenta nem diminui numa proporção constante. Pode aumentar de 2 em 2, depois vai para 3 em 3, depois vai para 5, depois vai para 1. Não importa, é um movimento totalmente variado. Obviamente, esse seria o movimento mais complexo dos 3. Então, depois de Galileu classificar que há 3 tipos básicos de movimento, um movimento mais simples, um pouquinho mais complexo, mas que respeita uma certa lei, e um outro totalmente variado, a questão era o seguinte: que tipo de movimento seria a queda livre dos corpos? A queda dos corpos na superfície da Terra? Seria do primeiro tipo, do segundo tipo ou do terceiro tipo? Então Galileu já sabia de imediato que não era do primeiro tipo, do mais simples, que é o movimento retilíneo uniforme. Embora a queda dos corpos a gente sabe que é numa linha reta, a gente também sabe que quanto mais alto, de uma altura maior, nós soltamos os corpos, maior a velocidade que eles vão adquirindo. Ou seja, é um movimento acelerado. É um movimento que a velocidade vai aumentando quanto mais alto você solta um corpo. Caiu ali, deixa lá. Então, Galileu já sabia que não era o tipo de movimento mais simples. Mas, qual dos dois, então, seria a queda livre? O movimento uniformemente variado, um movimento que a velocidade vai aumentando de forma constante, respeitando uma certa lei, ou um movimento variado, totalmente variado? Então, Galileu, a hipótese de Galileu era que o movimento de queda dos corpos era um movimento uniformemente variado, ou um movimento, como ele chamava, uniformemente acelerado. Ele vai aumentando a velocidade, mas ele vai aumentando a velocidade respeitando uma certa lei. Vai aumentando a velocidade de uma forma constante a cada incremento de velocidade que aumenta. E a hipótese dele ia além disso. Supunha que a proporção entre o espaço percorrido pelo corpo na queda e o tempo para percorrer esse espaço tinha uma relação, uma lei constante, que era o espaço era proporcional ao quadrado dos tempos. Essa foi a principal hipótese de Galileu para estudar a queda livre. Ele fez outras hipóteses também, mas essa foi a que chamou mais a atenção dele. O espaço percorrido pelo corpo durante a queda é proporcional ao quadrado do tempo de queda. E aí você pergunta, Ricardo, mas por que ele levantou essa hipótese especificamente? E essa é uma questão interessante, porque Galileu acreditava
que dentre as possibilidades de um movimento uniformemente acelerado, essa possibilidade era a mais simples, o espaço percorrido proporcional ao quadrado do tempo. E Galileu, assim como vários outros cientistas lá da época da modernidade, os modernos, eles acreditavam na tese da simplicidade da natureza. A natureza, ela é estruturada de uma forma simples. E por que a natureza é estruturada de uma forma simples? Porque ela foi criada por um Deus. E se nós poderíamos conceber uma natureza com leis mais simples do que ela realmente é, isso significa que Deus não seria tão sábio assim, ou a criação de Deus não seria tão perfeita assim. Então veja que interessante de onde surgiram as ideias dos modernos e as hipóteses deles. A natureza é uma máquina criada por Deus, e Deus, na sua infinita sabedoria e perfeição, teria de ser capaz de construir toda a variedade na natureza regida por leis o mais simples possíveis. Então, quando Galileu tinha que escolher entre uma lei mais complexa e mais simples, se é possível a lei mais simples, então deve ser a lei que realmente opera na natureza. Isso é chamado a tese da simplicidade da natureza, que os modernos acreditavam e que, na verdade, já era acreditada muito antes disso, né? Até Aristóteles já falava dessa tese da simplicidade da natureza. Então, Galileu partiu do seguinte: o movimento de queda ele é uniformemente acelerado e a distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos, porque seria o movimento uniformemente acelerado mais simples possível. E ele partiu, então, para investigar, testar se realmente esse movimento era o que ocorria na queda dos corpos da natureza. Aí você me pergunta, Ricardo, mas como ele fez para testar essa hipótese que ele tinha? Para verificar se era verdade mesmo ou não que ele estava imaginando que seria essa lei da queda dos corpos. Veja, teoricamente, seria muito simples testar essa hipótese. Para você testar se a distância percorrida por um corpo na queda é proporcional, vai ser sempre proporcional ao quadrado do tempo de queda até chegar naquela distância, bastaria você soltar um corpo em queda na superfície da Terra e você medir a distância que ele percorre, por exemplo, de certa altura, e o tempo para ele percorrer essa certa altura. Então veja, solto esse corpo aqui, vamos pegar uma régua. Então, por exemplo, solto o corpo, por exemplo, de uma altura de 10 centímetros e calculo o tempo de queda. Meço, né, o tempo de queda para ele chegar no solo. Depois solto o corpo de uma altura de 20 centímetros. Meço o tempo de queda do corpo. Depois solto o corpo de uma altura de 30 centímetros. E aí meço o tempo de queda do corpo numa altura de 30 centímetros. É claro que essa medida em centímetros é muito pequena, poderia ser medidas maiores, né? De 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, assim por diante. E sempre meço o tempo de queda desses corpos. Então, teoricamente, seria fácil testar essa hipótese de Galileu. Mede-se o tempo de queda dos corpos em várias alturas diferentes, você sabe a distância percorrida pelo corpo e sabe o tempo que ele levou para percorrer cada distância e você verifica se realmente a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Mas qual é o problema em fazer essa experiência? Algum de vocês imagina qual é o problema de se executar essa experiência? Muito simples. O problema é que na época de Galileu, 1670, 80, não existiam relógios como a gente tem hoje para medir tempo com precisão. A gente já falou dos instrumentos de medida de tempo, por exemplo, e que na época de Galileu, os instrumentos que eram utilizados era o relógio de água, a ampulheta, ou seja, dispositivos para medir tempo que eram extremamente precários, o relógio de sol. Então imagine como que eu vou medir com precisão o tempo de queda de um corpo. É muito rápido essa queda. Não tem como medir com um relógio de água. Não tem como medir isso com uma ampulheta. Você vai contar quantos grãos de areia caiu, né, numa altura, nesse tempo que o corpo caiu ali? 5 grãos de areia? Não tem como usar esses instrumentos de medida.
E esse era o grande problema de Galileu e de muitos outros para fazer experiências desse tipo. Não tinha cronômetro. Então Galileu precisava ter uma maneira de contornar essa questão da medição de tempo para conseguir confirmar essa hipótese dele, que o espaço percorrido por um corpo caindo em queda livre era proporcional ao quadrado do tempo. Então, para contornar essa dificuldade, Galileu tentou primeiro utilizar um pêndulo. Por que um pêndulo? Porque veja que o pêndulo, por exemplo, Galileu, vocês sabem que eu comentei com vocês que foi um dos primeiros a observar as propriedades dos pêndulos, tá? A regularidade de um pêndulo. Galileu percebeu o seguinte, que o tempo para um corpo cair uma certa altura é o mesmo tempo que um pêndulo levaria para fazer esse movimento da posição onde ele está aqui até a altura do local onde o corpo cairia. Ou seja, essa massa aqui, para ela sair dessa posição e chegar aqui, ela leva o mesmo tempo para ela sair dessa mesma posição e fazer esse movimento pendular até chegar nessa mesma altura. Tá? Essa foi uma propriedade que Galileu havia descoberto. Então o que ele pensou? Se eu consigo determinar o período de um pêndulo, ou seja, o tempo para uma oscilação completa, eu automaticamente vou saber qual o tempo necessário para esse corpo sair dessa posição e chegar nessa posição. Consigo fazer algumas operações matemáticas e chegar nesse tempo. Então veja a engenhosidade que Galileu tinha que aplicar para tentar chegar indiretamente no tempo de um corpo para sair de uma posição para outra. Então ele, trabalhando com pêndulos de tamanhos diferentes, ele conseguiria determinar o tempo de queda de várias alturas diferentes. O único problema com isso é que Galileu não conseguiu desenvolver um pêndulo e uma teoria do pêndulo que tornasse a ele possível fazer um pêndulo que tinha um comprimento exato que criava uma oscilação de 1 segundo. Ele não conseguiu chegar numa precisão que ele necessitava para desenvolver essa ideia. Então ele foi para um segundo método. Se ele não podia usar o pêndulo, se ele não podia usar o corpo em queda livre para medir esse tempo, ele fez uma série de elaborações matemáticas e chegou à conclusão que se o corpo cai com essa proporção, a distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos, esse corpo vai respeitar a mesma lei, seja caindo em queda livre, seja descendo num plano inclinado. E aí Galileu fez a famosa experiência do plano inclinado, com esferas rolando em planos. Qual era o objetivo de Galileu? Era diminuir a velocidade do corpo em queda. Essa era a ideia dele. Ele tinha que ter um jeito de o corpo fazer o movimento mais lentamente para ele ser capaz de medir com os relógios que ele dispunha na época, por exemplo, relógio de água. Então Galileu conseguiu fazer isso com o plano inclinado. Com o plano inclinado, o corpo iria respeitar a mesma lei, só que ele ia se deslocar de forma mais lenta. Ele ia desenvolver uma aceleração menor, mas ainda assim ele iria a distância percorrida pelo corpo seria proporcional ao quadrado do tempo. Então esse é também um dos experimentos mais famosos da história da física, o experimento de Galileu do plano inclinado, em que ele conseguiu determinar a lei da queda dos corpos. Esse plano inclinado, na verdade, era bem grande e a inclinação era bem pequena. Para quê? Para o corpo fazer o movimento, mas fazer esse movimento de forma bem lenta e tendo um tempo suficiente para Galileu conseguir medir com um relógio de água, por exemplo, que ele utilizou, e a imprecisão desse relógio de água não prejudicar tanto no experimento. Então Galileu fez várias rampas, vários planos inclinados grandes com a inclinação pequena, e ele soltava as esferas e ele fazia essa medida com um relógio de água. E depois ele media o peso da água para ter uma quantificação do tempo. E verificava a proporcionalidade entre a distância percorrida e o tempo que ele media.
E o curioso ainda dessa experiência é que Galileu fez essa experiência não só com um relógio de água, mas fez também medindo o tempo com batimentos cardíacos, para tentar ter evidências convergentes para chegar na conclusão que ele precisava. Então veja como a ciência funciona, como às vezes você tem que criar caminhos, voltas para conseguir chegar num objetivo, dependendo dos instrumentos que você tem ou não tem. Então o inconveniente, é claro, o batimento cardíaco deu dados piores do que se você refazer a experiência, você vai ver que é muito mais difícil com o batimento cardíaco, mas dizem os historiadores aí que Galileu fez com o batimento cardíaco dele. O problema do batimento cardíaco é claro, se alguém chega lá e te chama de corno, por exemplo, o batimento cardíaco já não vai continuar o mesmo, né? Então é mais difícil você ter uma constância, você tem que estar emocionalmente bem equilibrado para você conseguir medir o tempo com seus batimentos cardíacos. Mas veja a dificuldade para se obter essas medidas de tempo. O que hoje seria relativamente fácil com um cronômetro, com um sensor, cronômetro, etc. Na época de Galileu era uma coisa extremamente complicada e ele encontrou uma maneira de fazer essas medidas de tempo e de chegar então confirmar a experiência dele de que realmente a queda dos corpos na superfície da Terra ela segue uma lei, é um movimento acelerado, uniformemente acelerado, e que respeita essa lei matemática. A distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos. Mas havia um problema com essa lei de Galileu. Ele fez essa experiência do plano inclinado com várias esferas diferentes de pesos diferentes, e ele chegou no mesmo resultado. Ou seja, independente do peso do corpo, da massa do corpo, a lei era a mesma. A distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos. Só que isso não é o que a gente observa na realidade. Se você solta um corpo pesado e um corpo leve ao mesmo tempo, o corpo pesado geralmente chega antes que o corpo leve. Então parecia haver uma contradição entre o resultado da experiência de Galileu e a observação dos próprios corpos caindo na superfície da Terra, porque eles não caem com a mesma aceleração, eles não aumentam na mesma proporção a velocidade deles, se o corpo for pesado, se o corpo for mais leve. E na verdade, se vocês lembram lá da doutrina de Aristóteles, ele já dizia que os corpos mais pesados têm mais elemento terra neles e, portanto, caem mais rápido do que os corpos leves, que têm menos elemento terra neles e, portanto, caem mais devagar. Então, a lei de Galileu, a lei da queda dos corpos que Galileu havia determinado, não só era contra a ideia de Aristóteles lá no passado da queda dos corpos, como era contra o que a gente observa no dia a dia, no cotidiano. E aí que vem a segunda parte da experiência de Galileu, que é muito importante e é muito lembrada também. Galileu justificou isso dizendo o seguinte: na verdade, esses corpos eles estão caindo não num vácuo, eles estão caindo imersos num meio, que é o meio que nós chamamos de ar. E esse meio, que é o ar, ele segura os corpos na sua queda. E a gente sabe pela experiência também que quanto maior a velocidade do corpo, mais vai ter a resistência do ar. Basta você lembrar, você andando num carro, por exemplo, com a velocidade baixa, sei lá, 40 km por hora. Se você abrir o vidro do seu carro e colocar a mão para fora, você praticamente não vai sentir a força de resistência do ar. Agora, se o carro estiver a 80 km por hora e você colocar a mão para fora, você vai sentir bem mais essa resistência do ar. Mas se o carro estiver a 200 km por hora e você colocar a mão para fora, você vai ver que a força de resistência do ar é muito maior. Então a gente também percebe no cotidiano que quanto maior a velocidade do corpo, mais a resistência que o ar exerce sobre ele. Então o que acontecia no experimento do plano inclinado de Galileu? No plano inclinado, ele era bem pouco inclinado e, portanto, os corpos tinham uma aceleração, mas a velocidade dos corpos era relativamente pequena. Por isso não tinha muita resistência do ar. E ele conseguia chegar num resultado mais preciso. Agora, quando você solta dois corpos na superfície da Terra, caindo, a velocidade deles vai aumentando bastante. A resistência do ar vai tendo muito mais influência
E aí o corpo mais leve vai sofrer mais essa resistência do ar do que o corpo mais pesado, que vai conseguir vencer essa resistência do ar. Então Galileu atribuiu essa diferença à resistência que o ar exercia, que o meio exercia nos corpos. E foi nesse contexto que ele propôs a famosa experiência, que ninguém sabe se aconteceu realmente ou não, né, mas pelo menos foi divulgado historicamente como a experiência de Galileu, que ele subiu no alto da Torre de Pisa, na Itália, aquela torre que parece que está caindo, nunca cai, né? Subiu no alto da Torre de Pisa e soltou 2 esferas de pesos diferentes para mostrar que elas chegavam no solo ao mesmo tempo, porque se a lei dele estava correta, que todos os corpos em queda obedecem à mesma lei, a distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos e não depende da massa, do peso dos corpos. Então, 2 corpos, um pesado e um leve, deveriam chegar juntos lá no solo. O problema era que a resistência do ar impedia disso acontecer e, portanto, a experiência dele foi proposta de uma forma que ele usava 2 esferas metálicas do mesmo tamanho para que a resistência do ar nelas fosse aproximadamente igual e elas pudessem chegar lá no chão da Torre de Pisa, da base, né, da Torre de Pisa, ao mesmo tempo. E, na verdade, você nem precisaria de uma Torre de Pisa para fazer essa experiência. Muito provavelmente Galileu fez várias outras experiências para comprovar essa questão da resistência do ar e se os corpos caíam ao mesmo tempo, tinham a mesma aceleração de queda ou não. Por exemplo, no cotidiano, alguém tem dúvida de que uma borracha dessa, uma borracha grande, ela chega antes que uma folha de papel quando abandonada de uma mesma altura? Ou seja, a borracha é mais pesada, o papel é mais leve. Se eu solto os 2 ao mesmo tempo, eu vou observar que a borracha chega antes no solo. Então, vamos fazer a experiência aqui rapidamente. Então, veja, não há dúvida nenhuma de que quando você solta um corpo pesado, o outro leve, o corpo mais pesado chega antes no solo. Agora, qual foi então a proposta de Galileu? De que isso não acontecia por causa do peso dos corpos. Isso acontecia por causa da resistência do ar. E no caso, o corpo mais leve sofre mais resistência do ar. No caso, a forma do corpo, se ele tem uma área de contato com o ar, também vai influenciar na resistência do ar. Então, por exemplo, você imaginando lá no caso do carro, se você coloca a mão para fora do carro assim, você tem uma resistência. Se você virar sua mão assim, a resistência vai ser bem menor. Ou seja, se você mudar a área de contato com o ar, muda a resistência do ar também. Então, no caso, você pode fazer facilmente a experiência que Galileu fez na Torre de Pisa, simplesmente mudando a área de contato. Se você diminuir a área de contato do papel, ou seja, dobra o papel, dobrei o papel, deixar mais ou menos com a mesma área de contato da moeda, da borracha. A minha pergunta, dobrando o papel, o peso do papel mudou? Sim ou não? Não, eu só mudei, é a mesma quantidade de matéria que tem aqui, continua tendo a mesma massa, só dobrei. Mas será que os corpos agora vão cair do mesmo jeito? Será que a borracha vai chegar antes que o papel? Vamos fazer a experiência? Veja que nessa situação, com a mesma área de contato com o ar, você mudou a resistência do ar e os corpos chegaram ao mesmo tempo. Então, existem outras formas de mostrar que não é o peso que faz o corpo chegar mais rápido no solo. É a resistência do ar. E o que Galileu fez lá com as 2 esferas foi exatamente pegar 2 esferas com a mesma forma, com a mesma área de contato com o ar, para que a resistência do ar nas 2 fosse bem semelhante. Outra forma de você fazer isso, mesmo com o papel aberto, mostrar
essa influência do ar, na verdade, aqui uma revista e uma folha de papel. Alguém tem dúvida que a revista vai chegar antes? Alguém tem dúvida que a revista é mais pesada? Então vamos ver, se você faz a experiência, mesmo com a forma parecida agora. A revista chega antes. Aí você vai dizer, Ricardo, mas a revista agora tem uma área maior do que a folha de papel, e mesmo assim ela chega antes. Então, quer dizer, o peso influencia. Então veja, agora essa experiência é feita de outra forma. Em vez de soltar uma do lado da outra, eu vou soltar a folha de papel atrás da revista. Veja, com uma certa distância. Será que vai acontecer a mesma coisa? Veja. Veja que nesse caso, o papel chegou junto com a revista. Por que aconteceu isso? Porque simplesmente quando eu coloco aqui atrás, a revista vai cortar o ar, não vai permitir que a resistência do ar segure o papel. E aí você tem até o papel indo mais rápido do que a revista, sem a resistência do ar. Se você prestar bem atenção, o papel chega a alcançar a revista. Vou soltar de mais alto agora. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Então não era só a experiência da Torre de Pisa que mostrava que os corpos chegam ao mesmo tempo. Várias outras experiências poderiam ser inventadas. Como você amassar um papel, soltar, daí ele chega ao mesmo tempo. Como você criar uma estrutura que corta o ar e aí o corpo consegue cair com uma aceleração maior. Então Galileu fez a sua famosa experiência da Torre de Pisa para mostrar que esses exemplos de corpos pesados chegando antes que os mais leves não contrariava a lei que ele encontrou no plano inclinado. Que todos os corpos obedecem essa lei do espaço percorrido ser proporcional ao quadrado dos tempos. E algumas décadas depois, o cientista holandês chamado Christian Huygens, que eu já comentei sobre ele aqui com vocês, que inventou o relógio de pêndulo, foi capaz de determinar exatamente esta aceleração com que os corpos caem. Huygens, como vocês já sabem, desenvolveu o relógio de pêndulo, mas na teoria matemática de desenvolvimento desse relógio de pêndulo, ele conseguiu criar um pêndulo onde foi possível calcular o comprimento do fio do pêndulo que permitia ao pêndulo fazer meia oscilação em 1 segundo exato. E como já se sabia que o tempo para fazer essa meia oscilação era exatamente igual ao tempo para um corpo cair da mesma altura em queda livre, então, quando ele conseguiu fazer essa medição, automaticamente ele conseguiu fazer a medição do espaço percorrido por um tempo exatamente em 1 segundo, e assim ele determinou a aceleração que nós chamamos hoje de aceleração da gravidade. Todos os corpos em queda livre, desprezando a resistência do ar, eles caem com a mesma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar, que é chamada de aceleração da gravidade. E assim foi concluído o objetivo de Galileu, que era estudar o movimento de queda dos corpos e descrever precisamente e matematicamente esse movimento de queda dos corpos. Todos os corpos na superfície da Terra caem com um movimento uniformemente acelerado, como Galileu já havia dito. Esse movimento obedece uma lei fixa. A distância percorrida é proporcional ao quadrado dos tempos e gera uma aceleração constante de 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade aumenta de forma constante. A cada segundo aumenta 9,81 metros por segundo. Qualquer corpo em queda livre, a cada segundo a aceleração aumenta 9,81 metros por segundo. E assim por diante, desprezando-se, obviamente, a resistência do ar. Estava aberto, portanto,
o caminho para descobrir a causa da gravidade. Galileu não teve tempo de entrar por esse caminho para tentar especular sobre a causa da gravidade, conhecendo agora o movimento de queda precisamente em termos matemáticos. Quem fez isso foi o seu mais ilustre sucessor, Sir Isaac Newton, de quem nós vamos falar nas aulas mais adiante. Então por hoje é só, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima.